Bom dia a todos. Eu gostaria de dar início aos nossos trabalhos nesse painel 9 sobre a revolução da cana, enfocando os bioplásticos. Eu sou Fábio Haddad, professor da University of Missouri e também professor visitante do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa aqui em São Paulo, e farei o papel de moderador. Nós combinamos com os panelistas, nós temos 5 panelistas nesse nosso painel sobre bioplásticos. Eu chamarei cada um deles para fazer as suas apresentações individuais e, ao final, nós comporemos a mesa, e onde teremos um espaço para debate com os senhores e senhoras do público. As nossas recepcionistas estarão à disposição nessa fase de debates. Basta o senhor ou a senhora levantar a mão, que a recepcionista se dirigirá com o microfone e você pode fazer pergunta diretamente para a mesa. Tá? Nós temos 5 panelistas, como eu disse anteriormente. 4 deles farão a apresentação em português e um deles, que é o senhor René Van Sloten, fará a apresentação em inglês. Então, quem quiser acompanhar a apresentação em inglês, temos equipamento de tradução simultânea à disposição de todos. E lembro também que os senhores e as senhoras não se esqueçam de devolver os fones de ouvido ao final da sessão. Tá? Bom, o nosso painel vai entrar em um pouco mais detalhes de usos alternativos e talvez até de usos de maior valor agregado para a nossa cana-de-açúcar. Né, uma discussão que iniciou ontem, vários dos nossos panelistas discutiram as possibilidades da cana, tanto o açúcar quanto o etanol, mas também o Vinod Koshla chamou a atenção também para o uso da biomassa, da celulose, como matéria-prima renovável para a produção de várias moléculas, produtos químicos e materiais como o bioplástico. Nós iniciaremos o nosso painel com o Fernando Reiner, que é biólogo, investidor e mais recentemente se juntou ao Fundo Pitanga como gestor que é um fundo de Venture Capital. Fernando, gostaria de chamar você aqui. O Fernando vai dar um painel, um painel geral sobre as possibilidades, né, do uso da cana na produção desses materiais químicos e outras moléculas. Fernando, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado. O que a gente combinou é que eu vou fazer uma introdução geral para dar o contexto da discussão. A gente vai fazer todas as apresentações muito curtinhas e para depois a gente poder discutir. Atualmente eu tenho um fundo de Venture Capital que chama Fundo Pitanga, e a gente investe em novas tecnologias e nós estamos muito interessados no desenvolvimento de tecnologias nesse setor. A gente esteve envolvido no desenvolvimento das empresas, né, Alélix, Canaviales, que são empresas de genética de cana-de-açúcar. Agora estamos envolvidos na Miris, que é uma empresa que faz outros usos da cana. O que eu queria mostrar para vocês um pouco é que, na verdade, a coisa se você pensar, a coisa é relativamente simples. Você tem fotossíntese na planta, forma um esqueleto de carbono, tem todo o metabolismo de todos os seres vivos à disposição e você tem um produto final. Né? Isso aqui, essa regra vale para tudo. No caso da cana, ela produz ou sacarose ou celulose. Normalmente a gente faz fermentação a partir dessa sacarose, tem etanol, ou você pode ter bichos modificados, Saccharomyces modificados, você pode ter centenas de produtos. Na verdade, esse é o grande coisa. Quando que essas centenas de produtos vão aparecer e quais são esses produtos? Na verdade, se eu olhar o sistema como um todo, eu fiz um desenho bem simples aqui. Ó, você tem CO2 faz glicose. Essa flecha aqui é a cana-de-açúcar. Por enquanto é a cana, pode ser que daqui a uns anos tenham outros vegetais, mas o melhor produtor é cana e o melhor lugar é Brasil. Os seres vivos, em geral, pegam essa glicose ou fazem polímeros de glicose, que é, por exemplo, celulose, amido, esse tipo de coisa, polímeros de açúcar, que hoje a gente usa para fazer eletricidade. Mas eles podem ser revertidos quando essa flecha vermelha aqui virar azul,
e a gente tiver degradação de celulose. Então, o mais importante não é o etanol de celulose, o mais importante é a degradação de celulose de volta para a glicose. Essa glicose forma dímeros, que é a sacarose, que a gente fermenta. E quando a gente fermenta, a primeira coisa que o bicho faz, pega ela volta para a glicose. E aí, se você pensar nos seres vivos, a glicose é o centro do metabolismo. Tudo que a gente é feito a partir de glicose, um pouco de nitrogênio e algumas outras coisas. Então, potencialmente, a partir de glicose, tem centenas de caminhos bioquímicos para fazer um monte de coisas. E elas vão provavelmente fazer algumas moléculas, e essas moléculas ou podem ser usadas direto, ou vão entrar na indústria química e fazer outras coisas. Farneseno, por exemplo, o butanol, etc, etc. Então, isso aqui vai integrar na indústria química. Então, o problema é saber que moléculas vão ser as vencedoras aqui e como é que isso vai ser integrado para frente. E que tecnologia de fermentação vai ser usada. Uma outra rota é você pegar a glicose e entrar direto na química, mas é muito mais difícil. A química funciona bem quando você tem produtos puros para processar. Quando você tem um suco de cana para processar, é mais difícil. Então, o ideal é você fazer direto por aqui. Na verdade, isso aqui está meio fora de foco. Vocês podem memorizar isso, a gente vai discutir depois, eu vou passar uma provinha no fim. Mas isso aqui é o seguinte, é como a indústria do petróleo, a partir de 4 ou 5 coisas, consegue produzir 10, consegue produzir 20 produtos, esses 20 produtos dão algumas dezenas de produtos aqui, e isso aqui vai dar todo um monte de coisa, tá certo? Todos os produtos da indústria química aqui, a partir de algumas coisas de petróleo. Aqui tem chileno, tem algumas... E essa é um mapa da indústria petroquímica. O que é mais interessante de tudo é que se você pegar esse mapa e pegar esses produtos finais e olhar em toda a biodiversidade dos seres vivos, você vai achar subconjuntos de enzimas que podem produzir praticamente tudo isso. É o próximo slide, isso é um estudo. Próximo sou eu aqui. Ops, aqui. Está vendo? A partir de amido, hemicelulose, celulose líquida, você faz os açúcares de 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ou syngas. A partir disso aqui, você consegue, através de enzimas, fazer essas coisas. Com mais enzimas, você faz essas coisas. Dessas coisas, com mais algumas enzimas, você faz essas coisas. E com essas coisas, você faz tudo isso. Então, essas enzimas todas existem nos vários tipos de seres vivos. A tarefa dos próximos 20 anos é pegar essas enzimas de vários bichos, colocar dentro de um mesmo bicho e escolher qual desses produtos aqui vale a pena fazer primeiro. Tá certo? Então, na verdade, se isso der certo num prazo grande, vai ter alguns desses produtos que vão começar a pipocar ao longo dos próximos anos, e você vai ter, a partir da cana e dos açúcares, algumas dessas rotas vão começar a aparecer. Tá certo? E a grande problema no setor é saber que rotas nós vamos fazer primeiro. Isso depende do problema científico, de botar as enzimas lá, problema econômico disso ser produzido num custo competitivo, e como é que isso vai competir com as outras fontes desses produtos químicos. Mas, no longo prazo, várias dessas rotas vão começar a aparecer. A primeira dela é a rota da amires, né? Que essas aqui são as enzimas que a gente pôs lá dentro do coisa. Você pega acetil-CoA, a gente faz diesel, separa antes e põe uma outra enzima, você faz jet fuel, separa antes, você faz isopreno, tá certo? Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter dezenas de coisas como essa que vão aparecer. Agora, qual é o caminho? O caminho, a gente acredita, não é ir direto para o produto commodity, entendeu? Onde você tem que produzir num custo mais baixo. É achar moléculas que você possa produzir primeiro com uma quantidade menor e você vai vender essa molécula por muito dinheiro.
Depois, na medida que você vai se tornando uma rota dessa mais eficiente, você vai aumentando a produção, o custo vai caindo até ela virar uma commodity. Então, o que nós vamos ver no resto desse debate aqui é várias empresas tentando achar o seu caminho aqui. E no fundo, quando elas acharem esse caminho aqui, elas vão substituir esse caminho aqui, e você vai trocar a química do petróleo por uma química do açúcar. E no fim você vai voltar a isso mesmo. A gente vai ter um monte de glicose, talvez vindo de celulose, talvez não, vários pathways desses, e daqui uns anos a gente vai sentar aqui e a gente vai colocar aqui o nome das empresas, quanto vende de cada coisa, né? Então isso era só para colocar o contexto geral da nossa discussão. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Realmente foi uma apresentação bastante ilustrativa, interessante. E acho que coloca um pano de fundo muito importante para a gente que, como eu, não conhece as questões mais tecnológicas voltadas ao uso do açúcar, do etanol e da biomassa para uso de produtos químicos. Vou então chamar o nosso segundo panelista, o senhor René van Sloten, que é diretor executivo do Conselho Europeu da Indústria Química, CEFIC. O René é um holandês que atualmente reside em Bruxelas e faz um trabalho junto à União Europeia, representando os interesses da indústria química europeia junto à União Europeia. René, é um prazer tê-lo conosco aqui no Brasil e o chão é seu. Good morning, everybody. My name is René van Sloten. I'm working with the European Chemical Industry Council, in short, CEFIC, based in Brussels. Just a very quick word on our organization. CEFIC is the European counterpart of what is in Brazil, the ABIQUIM, the Federation for the Chemical Industry. The chemical industry in Europe is a world leader. Global sales total about 500 billion euro annually. We export over 130 billion euro per annum and generate a trade surplus of about 45 billion euro in 2010 that was. Chemical industry employs 1.2 million people in Europe. Our industry uses a wide variety of raw materials, basically oil-based, petrochemical-based, gas, electricity for chlorine, and we also use a number of renewable materials. But the use of renewable materials in the chemical industry in Europe today is very, very limited. We use materials like bioethanol for some chemical intermediates. We use sugar in the biochemical industry. We use palm oil, tall oil, animal fats. But all in all, it is very difficult to give you an exact estimate of how big the use of renewables is in Europe. Whether you talk about a percentage of sales or in volume based, you will not get an accurate number. But it is relatively small compared to the other feedstock. And let there be no misunderstanding. The European chemical industry or the chemical industry worldwide for the coming decades will remain petrochemical based, largely petrochemical